A gente recebe agora o radialista Carlos Magalhães de Melo, 81 anos de idade, sendo 63 dedicados ao rádio sergipano. Por isso mesmo, ele é conhecido como a lenda viva do nosso rádio. Eu fiz questão de pedir à produção, pedir ao nosso Carlos Hermínio, que inclusive faz futebol também com o Magá, né, que o convidasse aqui para o nosso programa, para que principalmente os mais jovens conhecessem um pouquinho da história deste homem, que já foi político, já foi deputado federal, já foi secretário de turismo, mas hoje, especificamente aqui, professor da Universidade Federal, nós iremos falar sobre a sua vida no rádio esportivo. Carlos Magalhães de Melo, a partir de agora, com vocês aqui pela sua TV Atalaia, Organizações Walter Franco, no Sergipe no Ar, nesta quinta-feira santa. Magá, bom dia. Bom dia. Muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Um prazer imenso, né? E por voltar aqui ao Canal 8, a TV Atalaia, no seu programa, especificamente, que tem uma audiência maravilhosa, também a sua experiência pesa. Obrigado, Magá. Você já foi guerreiro dos estádios. Ao final da entrevista, eu digo uma particularidade que a minha vida profissional tem para com Magá. Mas, Carlos Magalhães de Melo, vamos falar sobre a sua vida como radialista. Você começou no rádio com quantos anos? Aos 18 anos, no rádio profissional. 18, com 63, exatamente 81 anos. 81 anos. 81 anos de idade. Começou aonde, Magá? Eu comecei em Alagoas, eu estudava, fazia universidade em Alagoas, fiz lá os cursos de odontologia e ciências e letras neolatinas e já tinha uma tendência grande pelo rádio, que aqui, como radialista amador, eu tive a oportunidade de apresentar o programa do Clube dos 50, editado pelo hoje aposentado já, Eduardo Cabral Menezes. Então, eu fui me entrosando e desde jovem eu gostava muito de rádio. Muito bem. E aí você fazia o rádio amador, foi para Maceió, estudando, e lá você teve a sua primeira oportunidade com a Latinha, realmente. É verdade, eu fiz um concurso na Rádio Difusora de Alagoas, a ZYO4, que era uma rádio de onda média e que tinha simplesmente uma sala desse tamanho do estúdio aqui, com um transmissor Philips Cacique, naquela época, né? Hoje as coisas são feitas de uma maneira mais compacta e tecnologicamente muito mais avançadas. E nos estádios de futebol, você lembra, você se recorda da sua estreia? Qual foi a primeira partida que você transmitiu? Jorge Vilar, era o narrador titular da Rádio Difusora, teve um problema de saúde e eu fui, como repórter, convocado a ser narrador e não deixei mais. E não deixou mais? Foi no estádio Pajuçara, em Maceió. Eu conheci Magá, por ouvir Magá, exatamente no ano de 1970. Isso. Eu ainda na adolescência, entrando na adolescência em Salvador, e como torcedor do Bahia, o Bahia disputou o Campeonato Brasileiro de 70 aqui, e realizou, por sinal, uma excelente campanha, e era as transmissões das emissoras de rádio, em especial do França Teixeira, de quem eu era fã, e terminei iniciando a minha vida pelas mãos dele, e ouvi a participação de Magá no dia a dia, no cenário, com os seus boletins para a Rádio Sociedade da Bahia. Aquilo ali também projetou o estado de Sergipe. Muito. E ele projetou também, né? Muito. Aliás, aquilo aconteceu exatamente depois da inauguração do Batistão. Isso. 69. Como eu estive na Copa do Mundo de 70 e o França Teixeira, nós viajamos juntos. Isso. Pelas aerolíneas peruanas, com Heron Alves, da Aerontex. Aerontex. E nós fizemos a cobertura de uma maneira integrada e França sempre foi um grande amigo meu. A fissura da canela. Exatamente. Não é? Ferro na boneca. E aí o Brasil se sagrou tricampeão mundial. Com Clodoaldo, cabeça de área da seleção brasileira, sergipano. E eu tive um acesso grande à seleção via Clodoaldo. Porque o brigadeiro que comandava a delegação brasileira, Jerônimo Bastos, ele me identificava como o conterrâneo do Clodoaldo e permitia que eu fizesse muitas reportagens dentro do próprio ônibus da seleção brasileira. Aí a Copa do Mundo foi em julho, e no segundo semestre foi o Campeonato Brasileiro, onde o Bahia veio jogar aqui. Por causa da reforma da Fonte Nova. Pronto, e aí eu
passei a conhecer de nome o Carlos Magalhães de Mello e daqui a pouco, ao final da entrevista, eu conto um fato muito interessante. Uma preciosa mentira. Pela primeira vez, uma mentira valeu para mim. Agora, Magalhães, você falou em Copa do Mundo. Qual foi a sua maior emoção empunhando essa latinha que é extraordinária durante 63 anos? A Copa do Mundo De 70. de 70, indiscutivelmente sim. E grandes emoções eu vivi aqui na inauguração do Batistão. O governador Lorival Batista me encarregou de convidar a imprensa brasileira para vir a Aracaju. E ele foi primoroso. Ele deu todos os recursos necessários e equipamentos para a gente assistir a todos os profissionais de imprensa que aqui vieram para a inauguração do Batistão. É bom lembrar que na época nós não tínhamos Embratel. Tínhamos uma única linha de radional que Carlos Marcondes, da Rádio Continental do Rio, utilizou para transmitir o jogo. E os outros todos via SSB e transmissores que Pedro Apóstolo e José Apóstolo Sobrinho produziam. A vida é interessante e emocionante. Na inauguração do estádio Lorival Batista, 1969, eu tinha exatamente 14 anos e vim para essa inauguração porque a seleção brasileira jogou no domingo em Salvador contra o Bahia e jogou aqui, foi quarta-feira, se eu não estou enganado, quarta ou quinta? Foi sim. Quarta-feira, e eu vi com alguns amigos, alguns colegas, assistir ali no gol do placar a inauguração do Batistão, longe de mim imaginar que... Lotado, né? Ave Maria, que poucos anos depois eu estaria trabalhando aqui. Isso. Mas, Magá, a sua maior decepção, a sua maior tristeza enquanto radialista? Eu acho que eu vivi um momento de emoção não positivo quando fui ao Beira-Rio para a inauguração do Beira-Rio. O Brasil perdeu de 2-0 para a Rússia. O goleiro brasileiro era Manga, que me engoliu um frango tremendo. Mas eu cito apenas uma, mas eu tive muitas decepções e muitas alegrias também, não é? Nós que vivemos nessa área de esporte, a gente tem alegrias, muitas, e decepções também. Uma das alegrias que eu senti foi quando a seleção sergipana saiu daqui para uma excursão no Rio de Janeiro. Eu fui pela Rádio Cultura, naquela época, com Walter Teles, com um transmissor de Pedro Apóstolo. E nós tivemos que fazer um jogo em Teresópolis. E lá utilizamos a onda curta da Bandeirantes para chegar a Aracaju. E o transmissorzinho de Pedro Apóstolo e Zé Apóstolo chegou com som melhor a Aracaju do que o da Bandeirantes. Então eu vivi grandes emoções, grandes alegrias, e eu sempre releguei um plano secundário às decepções. Inclusive da própria estrutura de rádio. Eu não esqueço nunca de que uma vez eu saí e foi no rádio de Alagoas com Jorge Vilar para transmitir um jogo do Prevê. Sim. Então nós tivemos a oportunidade, na época, de transmitir pela Radional. E quando voltamos de Fortaleza, chegamos em Maceió, Roland Belamor, irmão de Coli Filho, que era da Tupi, estava no aeroporto a nos esperar, num Constellation da Pané, na época. Como é que foi a transmissão? Ele disse, não foi, não chegou. Nós transmitimos o jogo todo e não sabíamos que a transmissão não tinha chegado. Olha, Magá, foi uma pena, porque você se antecipou, inclusive, é uma pergunta minha. Eu ia lhe perguntar, porque antigamente a gente fazia voo cego, que o jovem hoje não sabe o que é, você ia com o transmissor daquele, levava aqui para o interior, aqui para Itabaiana, por exemplo, e você não sabia se chegava aqui, se não tinha retorno, você contava até 10, 1, 2, 3, lá vai, começava. E começava, só ia saber depois se chegou ou não. Eu ia perguntar se já tinha acontecido isso com ele, que comigo já, mas ele já se antecipou. E muitas vezes. Eu vou chamar um rápido. Muito bem, nesta quinta-feira santa e amanhã, sexta-feira, nós teremos um programa dedicado à Semana Santa, à Sexta-feira Santa, porque é uma emissora religiosa, a TV Atalaia, o programa Sergipe no Ar, todo o agrupamento aqui comandado pelo empresário Walter Franco. Então, nós teremos um programa dedicado à Sexta-feira Santa. Mas estamos aqui com Carlos Magalhães de Mello, no dia de hoje, aqui nesta quinta-feira. Magá, nem sempre você gostou de ser chamado de Magá, ou gostou? Quando... Há um fato especial sobre isso. Em verdade, na época, nós usávamos pouco o apelido no ar.
Mas começaram a me chamar de Gagá. Eu nunca aceitei a tese de ser Gagá, tanto é que sou aos 80 anos. Isso, há 30 anos, como é que você ia ser chamado de Gagá, né? Mas insistiam em me chamar de Gagá. Fiquei calado. E um dia alguém me chamou de Magá. Eu digo, aí pode me chamar de Magá, que eu não me incomodo. E pegou. Virou um jargão. Virou. Um jargão extraordinário. Virou. Realmente. Magá, você teve contatos com todos os grandes nomes sagrados do Brasil. Você já falou aí no França Teixeira, que era o maior nome da Bahia. Do Nordeste, da Bahia. Mas você teve também Valdir Amaral, Jorge Cury, Fiore Giliotti, Osmar Santos. Ivan Lima, em Pernambuco, Osmar Santos. E muitos deles me instaram a sair de Sergipe para ir para São Paulo, Rio, Recife. Eu preferi continuar aqui em Aracaju. Porque a sua facilidade, além de você ter um vozeirão, você não tem aquele sotaque que normalmente se tem no Nordeste, no interior de São Paulo se tem o sotaque caipira e por aí vai, né? Agora, há uma coisa muito importante em tudo isso, que foi um bom relacionamento com os companheiros. Uhum. Ou seja, eu tive a humildade necessária de ser um profissional do Nordeste, ser de Aracaju, e ter amizade por todo canto. O J. Ávila, por exemplo, da Trafic, que morreu recentemente nos Estados Unidos, aliás, foi condenado com aquele episódio da Copa América e do futebol do Brasil, com o ex-presidente da CBF, o Teixeira. Então, esse relacionamento foi construtivo. Agora, Magá, vamos falar um pouco, antes de concluirmos a entrevista, sobre o futebol sergipano. Você, essa semana, você deu uma declaração na rádio que eu achei muito interessante. Você disse o seguinte: a Federação Sergipana de Futebol cresceu, os clubes não. Não. Você concorda? Você confirma isso? Confirmo e reforço a tese. Realmente houve uma mudança muito grande na estrutura do futebol sergipano, com Milton Dantas à frente da federação. Mas o grande problema também, os clubes não terem crescido, é isso, ó. Falta dinheiro e nós precisamos crescer na mentalidade. Produzir, por exemplo, Alagoas, vizinha, já tem um time na primeira divisão, que é o CSA, e o CRB na segunda divisão. É verdade. Magá, sábado, a decisão do nosso campeonato. Sergipe e Confiança, as grandes forças ficaram de fora. Itabaiana vai pela quarta vez decidir o campeonato, tentar o título, nas 3 outras ficou como vice. O caçulinha do Frei Paulistano, chegou aí, já está na final e joga com vantagem, com a sua larga experiência. E a TV Atalaia, a exemplo do que fez em todo o campeonato, estará transmitindo e fazendo a maior cobertura. Quem vence sábado? Quem é o favorito? Primeiro, parabéns a Walter Franco e toda a estrutura da TV Atalaia que cobre o campeonato sergipano. Eu não tenho bolinha de cristal e não sou pitonesa. Eu acho que é um resultado parelho. A disputa vai ser grande. Ninguém pense que o Itabaiana já jogou a toalha no tablado, que não jogou. Agora, o Frei Paulistano é uma grata revelação desse campeonato, né? E você vê, é um time novo que chega a uma final do campeonato sergipano. É verdade. É jogo bom. Jogo para pirão de peixe, viu? É verdade. E parabéns a toda a diretoria do Frei Paulistano por chegar onde chegou. E também do Itabaiana. Do Itabaiana, claro, lógico. Estava parado, chegou aí o Alberto. Eu me encontrei essa semana, anteontem, com o nosso Alberto Nogueira, que estava muito tranquilo e disse: batalha, no próximo sábado vai valer a mística tricolor. Tá tranquilo. Olha, finalizando a entrevista com o Magá, eu quero dizer o seguinte: nunca uma mentira foi tão profética como a que eu proferi quando eu tinha 18 anos de idade e fui fazer um teste, resolvi fazer um teste na Rádio Sociedade da Bahia. E fui lá, bati. Por coincidência, a rádio estava fora do ar porque faltou energia, porque ninguém conseguia falar com França Teixeira, que andava cheio de segurança e tal, era um homem que era um popstar. E a rádio estava fora do ar. França estava sentado lendo o jornal, tomou um susto quando me viu. Aí ele fez: pois não. Eu digo: seu França, eu me tremia que nem vara verde. Eu gostaria de fazer um teste para trabalhar na rádio aqui. Eu sei tudo de futebol. Aí ele fez: e você tem experiência, já trabalhou em rádio? Na hora, assim, Deus me mandou. Eu digo: já. Ele fez: onde? Eu disse: em Aracaju, com o Carlos Magalhães. Ô, Carlos Magalhães, meu grande amigo.
Agora, hoje jamais eu diria uma mentira dessa, porque ele pegaria o celular, ligaria para Magá. Mas à época, para se fazer uma ligação de Salvador para Aracaju e vice-versa, você pedia uma ligação de manhã, só completava à tarde. Radional. Radional. Aí ele chamou Antônio Pondé, que era o chefe da equipe, pediu que eu fizesse um teste, primeiro de datilografia, porque naquela época era obrigado a ser formado em datilografia, depois teste de voz e tal, e por aí eu comecei minha carreira. Quis o destino que 3 anos e meio, quase 4 anos depois, eu estivesse em Aracaju, trabalhando na Rádio Liberdade, exatamente com esse mito, esse ícone do nosso rádio, Carlos Você Magalhães. me chamou de lenda viva. Lenda viva. Ainda bem que eu sou uma lenda que está viva. Está vivo, graças a Deus. Um Fiquei abraço. muito feliz em estar aqui. Feliz Páscoa, viu? Muito obrigado Feliz para Semana todos Santa. também. Ok. Nós vamos chamar um